Mudou, né? Vamos contar a cronologia dos fatos aqui, que é muito importante para a gente trazer para o nosso telespectador, para o torcedor do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense e todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Sejam bem-vindos, deixe o seu like, que é muito importante, se inscreva. O Vasco queria jogar em São Januário. O Vasco fez um pedido aos representantes da FERJ que já estavam em São Januário naquela ocasião, que queria mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário. Prontamente, a resposta obtida foi de que o BEP não liberaria esse clássico em São Januário, e não era por conta do regulamento, não era por conta de nada disso, era por conta realmente do policiamento aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é responsável por esse policiamento dos jogos, de não liberar clássicos em São Januário. Isso já é algo antigo. O último jogo entre Vasco e Flamengo que ocorreu em São Januário foi em 2020 e o penúltimo em 2017. E, infelizmente, em ambos os jogos tiveram confusões. Não que seja algo exclusivo de São Januário, mas confusão tem em todos os estádios do Brasil, inclusive no Maracanã. Porém, o BEP, que para mim é um absurdo, o BEP deveria garantir a segurança de todos os estádios do Rio de Janeiro, não libera jogo em São Januário. Dito isso, a diretoria, como a gente trouxe aqui ontem, tinha a ideia de que normalmente a tendência é que o jogo seria no Maracanã. A diretoria não se opunha em relação ao jogo no Maracanã, muito pelo contrário. Porém, os jogadores ontem estavam de folga e de tarde para a noite da última segunda-feira, alguns dos líderes do elenco se encontraram, conversaram pelo WhatsApp, receberam algumas ligações de dirigentes do Vasco da Gama, levantando a hipótese desse jogo passar para o Nilton Santos. Isso não foi decidido ontem, isso foi decidido hoje, justamente nessa cronologia, na reapresentação dos atletas que aconteceu nessa tarde. Houve uma reunião de toda a cúpula, o presidente Pedrinho, o diretor Marcelo Santana, o CEO Carlos Amodeu, entre os grupos de jogadores, o Felipe também, para decidir onde o Vasco quer mandar o jogo contra o Flamengo na primeira semifinal do Campeonato Carioca. E os jogadores, a grande maioria dos jogadores, preferiu mandar o jogo no Nilton Santos, por entenderem que lá eles vão causar um desconforto maior à equipe do Flamengo, que já está amplamente acostumada a jogar no Maracanã. Então, a diretoria do Vasco encarava como normal o jogo ser no Maracanã. Porém, por decisão dos jogadores, e a diretoria privilegia a decisão dos jogadores, por entender que tecnicamente eles vão causar um desconforto aos jogadores do Flamengo, os jogadores querem jogar no Nilton Santos. Está rolando uma reunião na FERJ, que eu saiba, até o momento que a gente entrou aqui ao vivo, isso não estava decidido, até porque o BEP não era completamente favorável a ter esse clássico no Nilton Santos, justamente porque lá eu morei, por exemplo, 7 anos muito próximo ali do Nilton Santos, já fui a diversos clássicos ali, e o acesso às ruas são mais estreitas, é mais complicado realmente na questão da segurança para um clássico do tamanho de Vasco e Flamengo. O Maracanã é muito mais favorável a essa situação na segurança e do acesso, principalmente por se tratar de um sábado de carnaval, coisa que pouca gente tem se atentado. Então, nesse momento, a decisão dos jogadores do Vasco era de jogar no Nilton Santos. A diretoria do Vasco só escutou e levou essa decisão à FERJ. No momento, essa reunião está rolando e, para o que eu sei, até o momento, está tendo uma discussão porque justamente o BEP preferiria que esse jogo fosse no Maracanã. Olha, só para começar aqui, a gente vai falar bastante disso aqui, porque, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender essa vontade, esse desejo dos jogadores do Vasco. Acho que, para ser bem direto, né, para não economizar nas palavras, é um apequenamento. O Vasco está se... Como um cara que, teoricamente, representa muitas vezes a voz do torcedor vascaíno, seria muito fácil para mim esperar para criticar lá na segunda-feira, quando o Vasco fosse ganhar ou perder, e muito me aproveitar do resultado. Mas não, eu estou criticando agora. Para mim isso é um erro. Isso é um erro institucional, isso é um erro técnico, isso é um erro de decisão. Ah, mas são os jogadores que resolvem. Ué, então pega um pouquinho, estuda um pouquinho a história do Vasco e vai ver um pouquinho quantas e quantas vezes o Vasco já bateu de frente com o Flamengo no Maracanã, já ganhou do Flamengo no Maracanã. A mobilização do torcedor do Vasco e da diretoria do Vasco tinha que ser para lotar a parte do Vasco no Maracanã, aí, fazer um 50-50 ou que fosse um 60-40 e mobilizar as torcidas, os jornalistas, os influenciadores e cada vez mais valorizar o apelo que tem o futebol carioca, que a coisa mais gostosa que tem aqui no nosso futebol carioca é clássico com divisão de torcida dentro do Maracanã. E não, eles preferiram tirar o jogo do Maracanã para levar para o Nilton Santos. E vocês ainda estão corretos. A diretoria do Flamengo está correta em questionar. Ué, o Vasco sempre pediu para jogar no Maracanã, entrava com liminar, entrava com não sei o quê, aí na hora que tem a oportunidade de jogar no Maracanã, escolhe Nilton Santos. Jogadores também. Que negócio é esse? Os jogadores estão no sintético, a mesma né? coisa, o Coutinho, ele é um dos líderes do movimento contra o gramado sintético.
para na próxima semana, no caso, e eles vaziam o movimento, né? É óbvio que eles vaziam, porque se ele é um dos... Eu considero ele um dos líderes do elenco, se ele tá escolhendo jogar no Newton Santos, cadê o contexto? Cadê o protesto contra o sintético? Então, assim, eu já falei, eu vou torcer pro Vasco como sempre. Espero que o Vasco goleie o Flamengo. 5-0, 10-0 no Newton Santos. Mas eu não posso achar que é normal a tomada de decisão do Vasco. Primeiro, que institucionalmente está admitindo que o Maracanã agora é casa do Flamengo, só do Flamengo. O Vasco, quando jogar no Maracanã agora, vai ser apenas o visitante, porque essa decisão institucional que o Vasco está tendo está rasgando a história do futebol carioca. Quando você tira esse clássico do Maracanã, que é um lugar mais acessível, que é um lugar que o torcedor está mais habituado, que é de melhor acesso, que é mais seguro. E pior, tá tirando o jogo, em vez de se preocupar em saber como vencer o Flamengo, tá tentando causar algum tipo de desvantagem pro Flamengo, que é jogar no Newton Santos, sendo que o Vasco também vai ter desvantagem. Porque tá se programando, isso é até informação, treinos no Newton Santos. 2 dias vai mudar a vida do Vasco treinando no Newton Santos? Com todo respeito, né? Desculpa, eu não admito. O jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo vai acontecer no Newton Santos, sábado, às 18 horas da tarde, tá? Acabou há pouco essa reunião na FERJ. O BEP fez algumas ponderações, o Vasco entrou com esse pedido para levar essa primeira partida para o Newton Santos. O assunto foi debatido e aí o BEP fez algumas ponderações em relação à segurança, Elan, e pediu para que os setores sul e norte fossem fechados. Eu tenho informação de que o Marcelo Santana era quem estava representando o Vasco. Jogadores, inclusive o Benjamin Garré tá no bid, já bidou, digamos assim, né? Ou seja, tá disponível para o jogo contra o Flamengo. O Nuno Moreira foi apresentado oficialmente pelo Vasco da Gama, também se apresentou lá no campo de treino no CT Moacir Barbosa e provavelmente vai estar à disposição, até porque o Vasco tem até a quinta-feira para inscrever os jogadores para essa semifinal do Campeonato Carioca. Então, o Benjamin Garré, que é um ponta-direita canhoto de 24 anos, está inscrito, vai para o jogo. Titular, acho difícil. Acho que o titular da posição deve ser o Ryan. Já o Nuno Moreira, se o Nuno Moreira desempenhar bem nessa semana, eu não duvido nada ele ser titular. Por quê? Porque ele já vem de temporada. O Nuno Moreira foi eleito, inclusive, o melhor jogador do Campeonato Português no mês de janeiro, fazendo bons números, um jogador que é muito agudo, que bate de fora da área, um cara que tem 25 anos e chegou aí, foi apresentado hoje. Então, esses dois jogadores devem ser relacionados. A torcida do Vasco sempre me pergunta também sobre o Lloyd Augusto, que está tirando sua documentação, resolvendo questão de documentação em Portugal, viaja para o Brasil só por um milagre. Eu acho muito difícil que ele consiga se inscrever a tempo para esse jogo na quinta-feira. Então, nesse momento, os reforços que o Vasco deve ter para essa partida são, de fato, o Garré e o Nuno Moreira, num trabalho aí que o Carille vai ter até sexta-feira, de terça a sexta, já que ontem foi folga depois da vitória contra o Botafogo por 1-0 em São Januário. Olha aqui, eu recebi a notícia, daqui a pouco vamos fazer esse frente. E o que a gente já esperava, agora está confirmado. O Clássico dos Milhões será realizado no estádio Newton Santos. E aí, com os moldes aí, que eu não fiquei tão feliz assim, com o setor sul e o setor norte fechados para essa partida tão importante do Campeonato Carioca. Lembrando que o jogo de volta será no próprio sábado, no caso, sábado que vem ainda, para Flamengo e Vasco no Maracanã. Primeiro jogo Newton Santos, segundo jogo Maracanã. Vai ser feito dessa maneira a semifinal do Clássico dos Milhões, Flamengo e a equipe do Vasco. Agora, relação a reforços, né? O Lloyd Augusto, detalhe ainda para questões de documentação, depois vai ser automaticamente anunciado e realizará exames para depois ser anunciado como novo reforço da equipe do Vasco. E agora também teve de maneira oficial, né, o anúncio do Nuno Moreira. A nota do Vasco foi a seguinte, ó: o Vasco acertou a contratação do atacante Nuno Moreira até dezembro de 2027. Nuno Moreira é da base do Sport, onde também iniciou carreira. De lá seguiu para o Vizela de Portugal, onde fez uma boa temporada de destaque até ser negociado com a equipe do Casa Pia. No Casa Pia, Nuno vivia a melhor temporada da sua carreira e era destaque da equipe. Na atual temporada tem 9 gols marcados e 5 assistências. Ele também foi eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa no mês de janeiro. Portanto, Nuno Moreira é anunciado oficialmente. A tendência é que pinte no bid para que possa estar à disposição do técnico Fábio Carille para o jogo de sábado, Flamengo e Vasco,
no estádio Newton Santos. Na verdade, Vasco e Flamengo, até porque o mando de campo é da equipe do Gigante da Colina. O Marcelo Santana falou sobre a situação envolvendo essa mudança e você vai conseguir acompanhar nesse momento. Lembrando, as imagens do Tébaro do GE. Não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. E aí você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Marcelo Santana. Então eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Lembrando, falta pouco, faltam apenas 800 e eu conto muito com você para alcançar o mais rápido possível. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!